Graça e paz, queridos, seja muito bem-vindo ao Provérbios do Dia. Respira fundo, faz assim. Glória a Deus. Bispo, por que todos os dias tu pede para respirar fundo? É que para que você e eu saibamos, queridos, que quando nós respiramos, cada vez que nós respiramos, o Senhor nos abençoa. Amém, queridos? Você pode acreditar nisso em nome de Jesus? Cada vez que você respira, queridos, o Senhor te abençoa em nome de Jesus. Amém, meus amados. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Jesus é tremendo. E a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Seja muito bem-vindo ao Provérbios do Dia. Hoje, dia 6 de abril, vamos compartilhar o Provérbios número 6. Amém? Hoje, quinta-feira abençoada, que o Senhor fez para nos abençoar. Amém, queridos? Vamos compartilhar o capítulo 6 e o versículo de número 2. Mas antes, por gentileza, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora em nome de Jesus. Ativa aí o sininho de notificação. Compartilha esse vídeo com alguém. Acredite, meus amados e amadas irmãs. Acredite. Alguém hoje precisa ver e ouvir o Provérbios do Dia. Amém, queridos? É sério, acredite. Alguém hoje precisa ver e ouvir o Provérbios do Dia. Amém? Deixa aquele comentário abençoado aí que eu vou comentar junto ao seu comentário aí no vídeo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe muito. Em nome de Jesus. Lembrando sempre que o nosso provérbio do dia é sempre do dia em questão, tá? Hoje, dia 6, compartilhamos o capítulo 6. O versículo é aquele que o Senhor coloca no nosso coração, tá? E também lembrando que vai de segunda a sexta-feira aqui mesmo no YouTube. Glória a Deus. Vamos ler. Amados, eu vou ler o versículo 2. Eu não quero, em hipótese alguma, tirar aqui o texto do contexto, tá, gente? Em nome de Jesus. Eu não quero tirar aqui o texto do contexto. Mas é que existe no versículo 2 uma aplicação misteriosa da palavra de Deus, que ela não se aplica apenas ao que o texto está falando aqui. Eu vou inteirar você do contexto. O texto aqui de Provérbios capítulo 6, pelo menos do versículo 1 até o versículo 5, ele está fazendo questão aqui, está fazendo menção daquele que serve de fiador de alguém, para ir atrás e tentar, de alguma forma, fazer com que a pessoa pela qual ele ficou de fiador cumpra com seus compromissos, tá? É basicamente isso. Mas o versículo 2, ele é tremendo, porque ele fala algo que é dentro desse contexto, né, da questão do fiador, mas ele serve para mais de uma coisa. E você já vai entender o que eu quero dizer, tá? O versículo 2 diz assim, ó: e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Estás prisioneiro do que falou. Eu vou ler o versículo primeiro para você entender o contexto. Diz assim, ó, o versículo primeiro, tá? E aí, na sequência, eu leio 2. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mão empenhou-se por um estranho, aí vem o versículo 2, e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, estás prisioneiro do que falou. E aí ele segue contando aqui, né, acerca disso, mas não é a nossa questão nesse dia. Mas sim o versículo 2, que, como eu já disse, faço menção de novo, aqui o texto inicial, ele fala acerca de ficar por fiador de alguém, de alguma coisa. Mas eu não quero falar disso. É que o versículo 2, meus amados, ele nos abre um leque, não somente para isso, mas para outras áreas da nossa vida, e você e eu já vamos entender esse mistério. Vou ler de novo o versículo 2 para nós. E caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Você está prisioneiro do que falou. Olha, o versículo 2. E caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Está prisioneiro do que falou. E caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse.
vírgula, está prisioneiro do que falou. Só mais uma vez. E caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, vírgula, está prisioneiro do que falou. Meu Deus, você entendeu o que o texto está dizendo aqui? Digo mais uma vez, eu não quero, em nome de Jesus, tirar o texto do contexto, mas é que o versículo 2 se aplica na minha e na sua vida e em outras áreas também. E caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Olha que coisa fantástica. Freud fala uma coisa, ele fala o seguinte, e ele mal sabia que estava falando acerca da palavra de Deus. Ele fala o seguinte: você é livre do que cala e escravo do que fala. Você é livre do que cala, ou seja, do que tu não falou, e é escravo do que fala. Interessantíssimo isso, né? Aí vem a palavra do Pai, alguns belos anos antes, alguns 1000 anos antes, e diz: e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Depois vem Jesus e fala que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, ou seja, as palavras que saem. Meus amados, olha que palavra fantástica. E caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. A minha pergunta para mim e para você nesse Provérbios desse dia 6 é exatamente isso. O que nós temos falado, meus amados? O que nós temos pronunciado? Porque o que nós falamos, o que nós pronunciamos, o que nós denunciamos é o que nos torna prisioneiro. E isso para tudo. Agora, podemos ser um prisioneiro abençoado ou não. Um prisioneiro abençoado, porque é de tudo que falamos, tá? De tudo que falamos. Por que eu digo que nós podemos ser um prisioneiro abençoado? Se as nossas palavras forem boas, sadias, saudáveis, se as nossas palavras agradarem o coração de Deus, forem palavras de bênção, forem palavras de Deus, nós somos prisioneiros daquilo que é bom, daquilo que é de Deus. Mas se as nossas palavras não forem boas, se as nossas palavras não forem interessantes, meus amados, aí existe uma incógnita na nossa vida. E a incógnita é: do que eu estou sendo prisioneiro? Uau, isso aqui é fantástico, meus amados. Isso aqui é maravilhoso, meu Deus. E caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Está prisioneiro do que falou. Meu amado, minha amada, nós falamos tantas coisas na volta do dia. Nós temos cuidado do que nós temos falado, porque às vezes o que nós falamos não agrada a Deus, não agrada o nosso próximo. Meu Deus, é uma confusão. E às vezes, pasmem os senhores e senhoras, não agrada nem a nós mesmos. O Espírito Santo nos ajuda a agradarmos o teu coração, a falarmos aquilo que te abençoa, que te glorifica, Jesus. Aquilo que atrai a tua presença para nós. O que nós temos falado, outro sim, meus amados, aquilo que nós fazemos, ou melhor, que nós falamos, atrai a presença de Deus para nós? Aquilo que nós falamos atrai a presença de Deus para nós? Porque o apóstolo Paulo, ele dizia: olha, eu estou fraco, mas quando eu estou fraco, eu estou forte. Ou seja, ele denunciava que ainda que ele tivesse fraco, mas ele era forte em Deus. E ele ainda dizia: olha, pelo que tenho prazer, alegria, nas fraquezas, nas injúrias, nos insultos, nas angústias,
porque quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Não é que ele morria de amores, querido, de estar sofrendo, não é isso aí. Mas ele tinha aprendido em Deus o mistério, o segredo do poder das palavras, de denunciar as palavras de forma certa. Com isso, eu não estou dizendo, queridos, que simplesmente nós vamos estar vendo o mundo caindo e vamos estar batendo palma. Não é isso aí, queridos. Mas as palavras que nós falamos, elas têm poder, queridos. Se não me falha a memória, Tiago, agora eu não vou lembrar com exatidão. Depois, se você lembrar, comenta aí e me ajuda. Mas eu acho que é Tiago, que fala que o poder da vida e da morte está na língua. E ele fala que a língua é um órgão tão pequeno, mas pode pôr fogo, incendiar a casa, né, o ambiente. Por quê? Por causa da veemência que há no poder da palavra, queridos. E aqui vem Provérbios e diz que nós somos prisioneiros do que nós falamos. Que há uma armadilha nas palavras que nós mesmos falamos. Há uma armadilha. Mas e aí? Que tipo de armadilha é essa? Nós não podemos pegar a palavra aqui e trazermos somente para algo pejorativo, né? Não. Que armadilha nós temos criado? Porque quando você abençoa, querido, você será abençoado. Quando você denuncia palavras de bênçãos, essas bênçãos te alcançarão. Essas bênçãos te alcançarão. Creia nisso em nome de Jesus. Você não, diz assim, está prisioneiro do que falou. O que nós temos falado, meu amado. Se eu falo de amor, queridos, eu preciso esboçar amor, porque eu estou prisioneiro do que eu estou falando. Se eu falo de fidelidade, eu viro escravo de ser fiel. Se eu falo de misericórdia, eu torno-me escravo de exercer misericórdia. Se eu falo de compaixão, eu me torno escravo de usar de compaixão. Bispo, e se eu falo coisas ruins? É a mesma coisa. Nós ficamos escravos daquilo que é ruim que nós falamos. Diga misericórdia. Que o Espírito Santo nos ajude, nos norteie, nos oriente para falarmos e estarmos escravos de palavras que glorificam a Deus. Amém, meus amados? Medite nessa palavra nesse dia. Medite nesse provérbio desse dia. E peça ao Espírito Santo que te ajude a discernir o que você tem falado, o que tem permeado a sua mente e saído pela sua boca. Peça para o Espírito Santo nortear as suas palavras, para que eu e você não sejamos escravizados por aquilo que é ruim, pejorativo, maldoso, em nome de Jesus, mas que nós sejamos escravos do amor, da bênção de Deus. A Bíblia diz a ninguém deveis nada, senão o amor. Olha que coisa maravilhosa. Tu é devedor do que, irmão? Só do amor ao meu próximo, do amor a Deus acima de todas as coisas, do amor ao meu próximo, do amor a mim mesmo. Amém, meus amados? Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. Medite nessas palavras. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já está falando contigo, está falando comigo, em nome de Jesus. Eu abençoo você, tua casa, tua família, teus filhos, os filhos de teus filhos. Que o Espírito Santo te abençoe, em nome de Jesus. Fica com Deus.